Então começa com o meu irmão, Pantanal. Vou colocar um trechinho aqui. Então roda aí o Vamos coco, rodar meu o pequeno coco. Loki. Sempre vou pegar a pior parte que eu... Você é expert pra me derrubar. Né? Vai, coloca a melhor parte aí, por gentileza. Vamos lá. Muito bem, né? Então essa música ela foi encomendada pelo Jaime Monjardim, diretor de novelas da Rede Manchete, que pediu para o Marcos Viana que ele elaborasse uma trilha sonora para a nova novela que iria estrear na Manchete, cujo tema central era Pantanal. E aí o Marcos Viana chamou a sua banda, Sagrado Coração da Terra, e elaborou algumas músicas que se tornaram elaborou algumas músicas para serem trilha sonora de vários momentos da novela. E esta era para ser e foi o tema original da novela, ou seja, a trilha de abertura da novela, né? Eu vejo nesta música que eu prefiro milhões de vezes a nossa renomadíssima Maria Bethânia. Maria Bethânia, que me perdoe, ela é fantástica, mas a versão da Maria Bethânia é saudosista, né? Eu vejo como algo nostálgico, enquanto a versão do Sagrado Coração da Terra, proposta pelo Marcos Viana, que é o principal compositor da banda, é uma versão futurista que envolve tanto passado, presente e futuro, mas com uma ponta de futurismo, né? A gente percebe isso principalmente no uso dos sintetizadores, mas aí a gente vê muito dos teclados, tanto do ponto de vista futurista quanto do ponto de vista erudito, a questão dos violinos, flauta, música étnica, os tambores ameríndios, que foi citado quando eu estava falando da história da banda, os tambores também estão aqui. É uma fusão geral de tudo que compõe, não é, o tema do Pantanal. E aí eu vou agora ler a música e interpretar junto com todos que estão nos acompanhando e que vão deixando aí os seus comentários, por gentileza, abaixo. São como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Já nessa primeira estrofe, né, a gente já percebe o manifesto ecológico, né, a letra ecológica que está sendo proposta nessa música, né? A ideia de como é importante a gente defender a natureza, né? Porque é ela que nos dá a água da vida, né? Aquilo que promove a vida no planeta, tá? Vou continuar. Gente que entende e que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Então, nessa estrofe, enquanto na primeira estrofe ele está fazendo uma referência clara à natureza e está convocando a uma defesa da natureza ao esclarecer, não é, como essa natureza é importante, como é ela que nos dá essa fonte de vida, no segundo estrofe ele está fazendo um recorte étnico, regionalista, né? Ou seja, quem é essa gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos? É o pessoal, é o povo, não é? São os seres humanos que vivem no Pantanal. Não são seres humanos que vivem nas grandes metrópoles. Não são os urbanoides, né? É quem experiencia a mágica que é a natureza compreendida pelo Pantanal, né? E por isso que ele vai falar que esse tipo de gente, além de entender a linguagem das plantas e dos bichos, né, sabem
esse tipo de gente sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Ou seja, sabe até o caminho da espiritualidade. Então, de certa forma, ele está fazendo uma referência velada aos povos originais, aos povos indígenas que habitam ainda hoje esse território, né? Aí ele continua. A banda continua, né? A letra da canção. Velho mistério guardado no seio das matas sem fim. Tesouro perdido de nós. De nós quem? Nós, os urbanoides. Nós, os civilizados. Nós que fazemos parte desse sistema social capitalista que avança indiscriminadamente sobre a natureza. E ele termina dizendo o seguinte, né? Distante do bem e do mal, filho do Pantanal, né? Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil. Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil. Parece aqui que até, de certa forma, o Marcos Viana, que é o compositor da letra, né, e da canção, ele está fazendo referência talvez àquele documentário. Eu não posso afirmar isso, mas me sugeriu, né, eu lembrei daquele documentário, Eram os Deuses, os Astronautas, do Carl Sagan, que trabalhava um pouco essa ideia de que os povos originários, né, os povos indígenas, desde os incas, maias, astecas e talvez até os próprios tupis guaranis, tiveram contato com esses povos que a gente chama de alienígenas, né, que teriam descido do espaço, né, e teriam brindados a eles um certo conhecimento, né? Quem assistiu ou vai assistir o documentário vai entender do que eu estou falando. O documentário Eram os Deuses, os Astronautas, né? Que faz referência à questão da vida alienígena, né? E tudo mais. E ele continua, né? Então aqui tem um recorte histórico, né? Lenda das raças, cidades perdidas, das selvas do coração do Brasil, contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil. Redescobrindo as Américas 500 anos depois. Aqui é o chamado, né, de que nós entendamos qual é a nossa verdadeira conexão com a natureza. Então a gente tem que redescobrir a América de um ponto de vista civilizacional, mas com um outro modelo, não com esse modelo industrialista, maquinista ou maquinístico, né, que subjuga a natureza e não a compreende, né? Então, por isso ele fala de redescobrir, porque aquela América descoberta 500 anos atrás, ela é uma América de exploração, né? A forma como se efetua a descoberta daquela América. Não é a descoberta de uma natureza pungente, de uma conexão espiritual, não. É a descoberta de uma natureza rica que pode ser transformada em lucro, né? Em vantagem econômica. Ou seja, é a coisificação da natureza e não a glorificação da natureza, né? E ele continua dizendo, né? Redescobrindo as Américas 500 anos depois, lutar, melhor dizendo, lutar com unhas e dentes para termos direito a um depois, fim do milênio, o resgate da vida, do sonho, do bem. Então veja, redescobrir a América, redescobrir a nossa conexão com a natureza, é essa luta ecológica para que nós tenhamos um direito ao depois, né? E isso tem que ocorrer, e a proposta estava, né, sendo ofertada no fim do milênio, porque o disco está sendo lançado ali no fim do milênio, no início da década de 90 e tal, né? E o que ele está propondo? O resgate da vida, o resgate do sonho, da utopia, de uma vida melhor, né, de uma vida conectada com a natureza, e o resgate do bem, né,
da solidariedade. Não é à toa que vem uma música antes que chama-se instrumentalmente, ela chama-se Solidariedade antes da Amor Selvagem, que é a música número 2, né? Tem correlação aqui. E aí ele termina dizendo o seguinte: a Terra é como se ele tivesse numa cápsula espacial olhando para o nosso planeta. E ele fala, né? A Terra é tão verde e azul. Porque lá de cima, o que a gente vê não é o concreto armado que o ser humano produz. O que a gente vê é o oceano, os oceanos, né? Atlântico, Índico, Pacífico e outros, e o verde que cobre a parte seca do planeta, a crosta terrestre. Então ele diz: a Terra é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. Ele fecha a música com um voto de fé de que nós vamos entender o nosso papel na Terra e que nós vamos passar a preservar em vez de destruir. Por isso que ele tem uma fé, que eu poderia dizer até inabalável, né, de que os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos verão como a Terra é verde e azul. Um musicaço. Nada mais do que 10 com honra e louvor essa música. A Rita falou da exploração ambiental e é a mensagem da novela. O Benedito Rui Barbosa, no último frame da novela de 1990, ele deixa uma mensagem alertando sobre os riscos que a humanidade está correndo por consumir desacerbadamente os recursos naturais e não fazendo uma política de sustentabilidade ali. E por isso que ele usa das entidades. Ele cria, o Benedito Rui Barbosa, e o Marcos Viana entendeu muito bem a mensagem da novela e colocou também na música as entidades, o místico ali. Ele criou um folclore, o Velho do Rio, a Jumamarruá, essas figuras que representam a natureza, e algo mais místico, com poderes, né, sobre-humanos ali, que poderiam preservar. É um alerta para a preservação da natureza em si. Sidão, quer comentar? Sim, eu concordo com a análise do Coca, essa música é belíssima. Aqui a gente tem que lembrar que o disco foi lançado em 91, então o presidente era o Collor. Estávamos saindo de uma ditadura militar e ainda se havia a crença que a entrada do Collor seria algo positivo. Depois, um ano depois, em 92, descobriria-se que não, mas até então, no começo de 91, se achava que o Brasil estava indo para o caminho certo, né? Mas depois a gente acabou percebendo que não. E tanto essa canção Pantanal quanto aquela Ana Raiz e Trovão, o autor que você citou, Jaime Bom Jardim, trabalha com duas temáticas, né, da natureza fortíssimas no Brasil, Pantanal e Ana Raiz e Trovão, a Amazônia. Né? Então tem essa relação que vocês comentaram e eu concordo. A música é belíssima, muito bem gravada, a letra é bela, é uma cutucada no Ocidente, né, principalmente no pensamento europeu de exploração, né? E aqui é uma cutucada também nos políticos atuais, né, que seguem a mesma toada de exploração que acontecia no século XVI a XIX, né, antes do surgimento da República, ou seja, dentro da ideia de República, a exploração continua, né, e a natureza não sendo respeitada e nem as tradições dos povos que já estavam aqui, no caso... Os povos originários, isso mesmo. Exato, perfeito, a música é muito boa. Perfeita. Gosto bastante dela também. Música fenomenal. Também gosto muito dela. E é um ponto, é uma coisa muito interessante também, quem for ouvir a música, que ela tem uma característica, ela é construída sinfonicamente, com característica epopeica. Ela é uma epopeia, não só de letra, como uma epopeia sonora. Ela tem pontos altos, assim, de eloquência sinfônico-instrumental, que você se sente envolvido, meio que engajado a defender a natureza, porque é uma música que ela vai te envolvendo, ela vai num crescendo,
né? Isso também tem que ser dito, não poderia passar batido, porque aquele que tiver a experiência de ouvir essa música, se colocar ainda ela no alto, colocar ela em som bem alto, percebe como que o instrumental vai envolvendo, vai tomando conta do seu ser, né, junto com a letra. A letra vai te engajando o racional, mas a música vai pegando pelo instinto, pelo instintivo. E ela é grandiloquente, ela vai num crescendo. Com não uma é? grande epopeia do desenvolvimento brasileiro. Musical. Eu diria que num momento curto, ela é quase que uma ópera rock em si mesma, vamos dizer assim, né? Ópera rock tupiniquim. Só que condensada numa única música, né? Sim. A Rita, acho que eu também tenho, viu, Rita? Aqui em casa tem também. É sensacional, comprei o vinil na época. Eu não sei se é do Sagrado ou se é da trilha sonora do Pantanal. Aqui nós temos o 1 e o 2 do Pantanal aí, que também é fantástico. A trilha sonora da novela. Ah, ficou embaixo aqui, esperei um pouquinho. Então acho que da música aí do Pantanal, acho que a gente trabalhou bem, né? Então acho que é. Então a Rita tem o vinil lá. Acho que deve ser da trilha sonora da novela. Ou ela pode ter o próprio Farol da Liberdade, né? Sim, o vinil do Farol da Liberdade, é verdade. Que saiu primeiro em LP, depois CD. Então vamos para a próxima música.